Século X depois de Cristo. Nas entranhas da selva centro-americana, uma civilização desaparece. Os maias abandonam suas imponentes cidades e seu esplendor desaparece na densa vegetação. Os maias chegaram a ser uma das culturas mais sábias que habitaram nosso planeta. Eles se estabeleceram na área hoje ocupada por Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize e México, nos estados de Chiapas, Tabasco e na península de Yucatán. Foram o primeiro povo a utilizar o conceito de zero. Construíram pirâmides de até 70 metros, desenvolveram uma escrita complexa e calcularam o ano solar com uma exatidão só superada pelos relógios atômicos. Por que essa civilização, que viveu por mais de 3.000 anos, desapareceu? Houve uma grande mudança climática? Esgotaram-se os recursos naturais? Ela foi vítima da fome? Ou os maias destruíram-se uns aos outros em um ciclo de guerras mortais? A resposta ainda está entre os muros das indecifráveis cidades maias. O arqueólogo Danilo Drakic faz uma apaixonante viagem de exploração através do tempo e do espaço para viver na própria pele as possíveis causas do colapso misterioso. Uma exploração às profundezas do mistério dos maias. Exploração Maia. A viagem começa em Chichén Itzá, a última das grandes cidades maias. Chichén Itzá foi habitada pelos sobreviventes do colapso do século X e foi abandonada pouco antes da chegada dos espanhóis. Entre suas construções se encontram as pistas mais bem conservadas do enigmático fim da civilização maia. Antes de entrar no universo maia, o arqueólogo Danilo Drakic pede permissão aos antigos espíritos. Vou fazer um ritual para pedir permissão aos ancestrais maias para entrar e conhecer sua cultura. Venho do norte do México e trouxe essas plantas. Isto é sálvia e serve para realizar cerimônias e purificar o corpo, para que minha viagem corra bem. Espíritos dos maias, permitam-me entrar em sua área. Chichén Itzá, boca do poço dos Itzais. No sítio arqueológico, 2 pesquisadores especializados na cultura maia o esperam. Olá, bom dia, Maria Luísa. Bom dia. Como vai você? Oi, bom dia, eu sou o Danilo. Muito prazer, hein? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a vocês por me receberem. Agustín Penha é um arqueólogo e restaurou grande parte dos edifícios de Chichén Itzá. Maria Luísa Pacheco é uma escritora maia que luta para recuperar a tradição oral de seu povo. Juntos, os dois têm uma visão profunda que une o passado e o presente dos maias. Esse é um dos lugares mais importantes da região maia. Existem estruturas monumentais de 2 tipos. Um relacionado com o estilo maia, que dizemos ser do Puc, e outro estilo que foi associado a influências do centro do México, dos toltecas. Nas construções de Chichén Itzá, há uma figura que se repete. É o Quetzalcóatl, deus tolteca ligado à cultura maia, símbolo da união do céu com a terra. Quetzalcóatl significa serpente emplumada em língua nahuatl, do centro do México. Aqui em Yucatán se chama Kukulcán, Kukulcán, que significa o mesmo. A mesma entidade com nomes diferentes. Nossa crença ainda conta com alguns deuses antigos, aos quais nós fazemos muitos pedidos, como os deuses Aluxós. Os Aluxós, como eles são representados para a gente entender? Para a gente são os garotos gorduchos que ficam fazendo travessuras com o pessoal do campo e em toda parte. Então toma cuidado com a sua mochila, minha hein? mochila? Não, ela é para preservar o meu corpo, eu não deixo não. Maria Luísa Pacheco e Agustín Penha ajudam na escolha das áreas mais importantes da viagem até o mistério dos maias.
A civilização maia teve a capacidade de se adaptar a diferentes ambientes, ambientes muito inóspitos até para o homem moderno. E eles tiveram a capacidade não só de sobreviver, mas de desenvolver uma das civilizações mais adiantadas da América. São 4 as grandes causas que poderiam explicar o fim dos maias: a guerra, a fome, o desmoronamento do sistema comercial e uma crise ambiental causada por seu afã pelas construções. Eu sugiro que você visite Uxmal, que, do ponto de vista urbanístico, teve grande valor porque o arquiteto de Uxmal utilizou a volumetria da região para criar suas estruturas. Na área de Puc, norte da península de Yucatán, os maias atingiram o esplendor de sua arquitetura. Mas para erguer os majestosos edifícios, consumiram grande quantidade de recursos naturais. Terá sido o impacto ambiental das construções a causa do trágico fim? Há outros aspectos, como o militarismo. Sei. Os maias dedicaram grande parte do tempo à guerra. E, no afã de engrandecer os reinos, começaram a se entrechocar. Durante muitos anos, guerrearam pela hegemonia. E os reis, que viviam muito bem em tempo de paz, eram sacrificados e eram destruídos os monumentos em homenagem a eles. Palenque é o lugar indicado para se entender o caráter sagrado da Guerra Maia. Governadas por reis vistos como encarnações divinas, as cidades fizeram uma série desastrosa de alianças e traições que pode ter levado ao colapso da civilização. Para os maias, nem só a guerra era sagrada, a agricultura também era. A maior parte dos camponeses, os milpeiros, tem essa cosmovisão, é assim que se chama, de pedir permissão para semear ou para escavar um monte. Temos que chamar o Hemen. O Hemen é um sacerdote maia que tem todos os conhecimentos sobre como falar aos ventos e chamá-los para a cerimônia. Na selva de Petén, na Guatemala, os camponeses cultivam a terra como seus antepassados. O sistema agrícola era suficiente para pequenas famílias, mas usado para alimentar milhares de pessoas, ele pode ter destruído seu meio ambiente. Parece interessante que você possa abordar o tema do comércio. Os comerciantes eram uma classe especial. Dentro das sociedades, eram eles que levavam os produtos e as ideias e traziam produtos e ideias. As rotas montanhosas do sul da Guatemala, os rios que percorrem a selva de Petén e as águas do Mar do Caribe formavam um circuito que distribuía produtos vitais e também as ideias centrais da cultura maia. É provável que a interrupção do fluxo comercial tenha desestabilizado a estrutura política e social até o colapso. Maria Luísa, eu quero te agradecer e te dar um presente. É uma planta medicinal sagrada. É do norte do México. Que bom que você se interessou em nos conhecer, para que todos vejam que ainda estamos vivos. Danilo, Foi eu um prazer. desejo que você faça uma viagem enriquecedora. Abra bem os olhos, abra sua mente, porque é maravilhoso o que você vai ver. Danilo conhece as teorias mais aceitas para o colapso maia e as regiões mais adequadas para comprová-las. A viagem começa. Yucatán. O próximo destino é Oxquintoc, a primeira cidade da Rota Puuc, ao norte da península de Yucatán.
Em Oxkintok se encontra o único labirinto descoberto até hoje na América Central. Mashkanu é o povoado mais próximo de Oxkintok. E na praça central do povoado está Victor Tim, um experiente guia de origem maia. Prazer, meu nome é Danilo. Eu estou querendo chegar na área de Oxkintok. Ah, sim. Eu posso levá-lo ao sítio arqueológico de Oxkintok. E dentro Você do conhece o labirinto? Maia. Eu conheço tudo por aqui. Victor adverte sobre uma maldição que pesa sobre a cidade de Oxkintok e, principalmente, sobre os perigos para quem se aventura nas profundezas do labirinto. Só um Hermen ou xamã maia tem conhecimento para guiá-lo em seu interior. É claro que nós temos que conhecer aqueles que se dedicam aos processos cerimoniais. Os Hermen que conhece a cultura maia. Isso mesmo. Será que a gente pode ver essa pessoa, esse Hermen? É claro que sim. Ele está no município de Halachó. Os Hermen relutam em dividir seus conhecimentos ancestrais e é muito complicado ganhar sua confiança. Falta muito para a gente chegar? Ah, essa é a casa. Sim, chegamos. Boa tarde, Sr. Bernardino. Boa tarde. Em que posso ajudar? Como vai? Estamos procurando uma pessoa com conhecimento ancestral maia, como o senhor, para ser nosso guia no labirinto de Oxkintok. Bom, desde que eu esteja de volta entre 7 e 8 da noite. Muito Tudo bem, então venha com a gente. Nos acompanhe, por favor. Vamos. Dom Bernardino, o Hermen maia, aceita guiá-los ao interior do labirinto. Sua sabedoria é o portal de acesso aos segredos bem guardados desse povo milenar, os segredos de Oxkintok. A palavra Oxkintok, traduzida, significa 3 sóis de pedra ou 3 sóis cortantes. A cidade de Oxkintok foi fundada perto do ano 300 depois de Cristo. Chegou a abrigar mais de 30 mil famílias, mas por volta do ano 900 foi misteriosamente abandonada. Entre o grupo Sip e o grupo Mai fica o Labirinto Maia. É uma construção em 3 níveis, 3 andares, com uma série de salas e corredores. Chama-se Satunsat. Significa perder, perder de novo, ou lugar de perdição. O labirinto reflete na estrutura de 3 pisos a maneira como os maias entendiam o universo. O primeiro nível corresponde aos céus, o segundo à terra e o terceiro ao mundo inferior. Segundo a lenda, quem conseguisse atravessar seus corredores podia se comunicar com os deuses. Entravam pelo lado do poente, em direção ao reino dos mortos, porque acreditavam que, quando o sol se põe, ele vai iluminar o mundo dos mortos, o mundo inferior. Os lugares continuam sendo sagrados e concentram uma energia muito forte. Pode ser negativa ou pode ser positiva. Dom Bernardino inicia um rito cerimonial. Pede permissão aos espíritos que habitam o labirinto. Estamos prontos para entrar. Quem entra deve ser cauteloso e deve agir com respeito. Que bom que você tirou os sapatos. Isso praticamente demonstra um ato de humildade. Para a mitologia maia, o maior perigo ao entrar no labirinto é se perder e vagar por seus corredores pela eternidade. Cruzado o umbral de entrada, entra-se em outro tempo. E só quem tem a alma pura pode encontrar a saída. Exploração maia. A seguir. Esses lugares ainda são um mistério. Há que se respeitar todo tipo de energia. Ele acha que aqui houve uma maldição para que esta cidade pré-hispânica não evoluísse. Os maias chegaram a dominar muito bem todo o processo de produção da cal e também o estuque. A superexploração de recursos talvez tenha causado o abandono dessas grandes cidades pré-hispânicas. Exploração maia.
exploração maia. A exploração do arqueólogo Danilo Drackit pelos mistérios dos maias começa na cidade de Oxkintok, sob a proteção de Dom Bernardino, um dos poucos anciãos com a sabedoria ancestral. Ele entra nas profundezas do místico labirinto da cidade, um espaço-chave simbólico para compreender a cosmovisão maia. Eu me benzo para os 4 pontos cardeais como uma forma de respeito a esta área sagrada. Cuidado com a cabeça aí. Não se achou outra construção como essa até agora em outra cidade pré-hispânica. Uma construção, em termos técnicos e arqueológicos, fantástica. Isso porque dizem que o lugar serviu para rituais. Era ligado à cosmovisão e à ordem da sociedade, como um lugar de iniciação para aspirantes a cargos de honra na classe governamental. Significa entrar no bolôntico, no mundo inferior. O que nos serviu de teto no primeiro nível, agora nos serve de piso. Vemos como os orifícios deixam a luz passar, o que ajudaria na peregrinação pelo labirinto. Ela tem praticamente alinhamentos solares, é uma construção relacionada à astronomia e ao oráculo também. Cuidado com a cabeça aí. Este orifício não é natural. Foi feito por quem trabalhou aqui. Tá vendo que está inclinado para cima? Possivelmente segurava uma tocha ou algo assim, porque o orifício não é natural da rocha. A escada, muito cuidado. Os mestres maias entravam no labirinto de Oxkintok para vivenciar o percurso do sol pela abóbada celeste. Ao entrar, desciam nas entranhas da noite, no mundo dos mortos. Só os espiritualmente preparados encontravam o caminho até o segundo nível, o terrestre. E os melhores chegavam ao espaço mais alto, o do céu. Este nível corresponderia ao terceiro. Ah, sei, ao Sim, terceiro. é um lugar totalmente escuro e poderia ser definido também como lugar de meditação, onde eles definiam... Mas dentro da estrutura do labirinto, esta seria a parte mais alta. Sim, Sei, estamos na parte então, mais alta. Corresponderia ao espaço da abóboda celeste dentro da cosmovisão maia. Isso. Eles passavam muito tempo aqui? O Remen diz que eles tinham o pensamento muito elevado e tinham o privilégio de ver qualquer coisa, inclusive ver seus próprios espíritos. Os Wayas, como ele diz em língua maia, eles tinham essa capacidade, essa energia muito forte, por causa da vida simples que levavam. Os antepassados maias tinham uma sensibilidade profunda. Ele acha que aqui houve uma maldição para que essa cidade pré-hispânica não evoluísse. Esses lugares ainda são um mistério. Há que se respeitar todo tipo de energia. São ares. Após conhecer o coração do labirinto, eles começam o caminho de saída. Cuidado. Aqui estão as testemunhas dessa grande cultura. Já não estão conosco fisicamente, mas sua essência espiritual está. Para mim é muito especial estar aqui e não tenho palavras para descrever o que sinto neste momento. Obrigado, Dom Bernardino. Agradeço muito. Em Oxkintok, os maias deixaram um valioso testemunho em pedra de seu conhecimento astronômico e de suas crenças religiosas.
Depois de atravessar a escuridão do labirinto, Danilo está preparado para seguir viagem pelas cidades maias da península de Yucatán e averiguar se foi sua obsessão por construir o que acelerou a misteriosa queda da civilização maia. O próximo destino é Uxmal, uma das maiores e mais majestosas cidades maias. Uxmal foi habitada durante 1.200 anos e seu traçado urbano é o melhor exemplo de como os maias combinavam astronomia e engenharia na construção de seus templos e palácios. Bom dia. Como vai? Bom dia. Rossel Tin é arqueólogo e diretor do sítio de Uxmal. Ele une seu conhecimento acadêmico às raízes de seus antepassados maias. Que importância tem para o senhor ser encarregado disso tudo? Eu cresci nessa região. Desde os 10, 11 anos eu andava por aqui, vivia praticamente aqui. E hoje tenho a responsabilidade de cuidar do que meus pais fizeram e do que fizeram meus ancestrais. Creio que o mais interessante de Uxmal é o fato de que esse lugar se desenvolveu sem fontes permanentes de suprimento de água. O que significa Uxmal? Uxmal poderia significar aquela que foi construída 3 vezes. Temos a arquitetura antiga, a arquitetura do clássico, a arquitetura do clássico tardio, a do pós-clássico antigo, e isso pode dar uma ideia dos vários períodos de ocupação. Ainda existem montículos e existe grande quantidade de grupos que correspondem a essa fase antiga que não foram totalmente explorados. As construções monumentais podem ser classificadas em 2 tipos: do clássico antigo e do clássico tardio. Uxmal, aquela que foi construída 3 vezes. É uma arquitetura monumental, com pirâmides, com o templo do adivinho. Também temos a arquitetura palaciana, que é a que vemos durante o clássico tardio, como o quadrilátero das monjas, o quadrilátero dos pássaros, o palácio do governador. São espaços onde moravam os grandes hierarcas, os governantes. Para onde estamos indo neste momento? Bom, vamos subir a plataforma do palácio do governador para que de lá possamos observar a maior parte do sítio arqueológico de Uxmal. Desse lado, podemos ver grande parte da cidade. Vê-se o jogo de bola e temos ali também o quadrilátero das monjas. Você pode ver a horizontalidade, o ritmo das entradas. Olha como o edifício sul coincide com a ponta do friso dos edifícios laterais. Há realmente um desenho, havia realmente um projeto para se levar a cabo todas essas construções. O alto nível dos maias na engenharia e na arquitetura é visível no volume dos edifícios e também na ornamentação precisa e delicada de frisos, como os do Palácio do Governador. Você pode ver a decoração maravilhosa desse edifício. Olha a ferradura com um personagem que foi um dos governantes, com penteado alto e elaborado em plumas. E aí temos uma das abóbadas mais bonitas de toda a região. Uma abóbada lindíssima, muito alta e com uma suave concavidade no centro. Sim. Como chegaram a essa perfeição? Toda a questão simbólica, todo o significado que esse edifício tem é impressionante. Para planejar o traçado e a orientação das cidades, os maias usaram como guia a forma das constelações mais importantes do hemisfério norte e o percurso do Sol ao longo do ano.
Os extremos do palácio do governador estão relacionados com solstícios. Você pode ver o sol sair sobre o painel do muro. E também tem o cinturão de Órion, por exemplo, que quando em seu ponto máximo serviu para gerar toda uma linha e estabelecer um eixo. E esses eixos, de alguma maneira, serviram para gerar todo o traçado urbano das cidades. Os maias chamavam as estrelas do cinturão de Órion de as três pedras do céu. E, segundo suas crenças, ele era o lugar de origem de toda a criação. A cidade é murada. A muralha da cidade passa atrás daqueles montículos. Segue por ali em uma forma um tanto estranha. Tudo isso é a muralha. Não tem a simetria, nem os ângulos que observamos aqui, e nem os traços retos. Temos as estrelas principais, que marcam a constelação de Órion, e é essa forma que eles reproduzem para cercar a cidade. Então, entre a constelação de Órion, temos vários quadriláteros, quadrados e retângulos. Em Uxmal é assim, nós podemos, na verdade, ver todos os arranjos quadrangulares. Esses quadrados têm a ver com o conceito plano do mundo e do quadrado com os pontos cardeais, como concebiam os maias. De algum modo, esses quadrados são uma reprodução do mundo. Eles eram magníficos observadores do céu, não é? Isso é impressionante. Hoje perdemos isso. Para restaurar palácios e pirâmides, Roseutin e sua equipe utilizam as mesmas técnicas e materiais de seus ancestrais. A cal é processada aqui no sítio? Isso, aqui atrás nós estamos preparando um forno para poder trabalhar com o estuque. Será que a gente pode ver isso? Claro. Os maias atingiram uma evolução arquitetônica sem igual entre as antigas civilizações da América. Mas suas técnicas exigiam recursos naturais em excesso e talvez eles tenham pagado um preço muito alto por suas magníficas construções. Exploração maia. A seguir. Veja como se desfaz, praticamente se torna pó. Olha só quando entra em contato com a água. Com a água. Imagine que aqui usamos entre 60 e 100 árvores. Se fizermos isso todos os dias, nós vamos desflorestar toda a área, não é? Para se construir uma pirâmide, quantas árvores você calcula? Milhares e milhares de árvores. Milhares de árvores. Exploração maia. Exploração maia. No sítio arqueológico de Uxmal, utilizam-se técnicas e materiais originais para restaurar os imponentes edifícios. Utilizadas em grande escala, essas técnicas de construção obrigaram os antigos maias a superexplorar recursos naturais escassos. Essa, talvez, tenha sido uma causa de seu misterioso colapso na península de Yucatán. Esses dois trabalhadores estão preparando um forno de cal. Nesse momento estão acomodando as madeiras que vão queimar para fazer com que o calcário se vulcanize. Tem sua complexidade, não é tão simples. Não é tão simples fazer isso. Boa tarde. Boa tarde. Essa madeira resinosa? Essas madeiras são resinosas. É o chacá. Quanta madeira tem que cortar? Dependendo do tamanho do forno, 100 unidades. 100 unidades? Sim, 100 árvores. Quando termina esta fase, que tem que ser muito bem feita, começamos a juntar as pedras, mas muito bem cortadas. Essa é a pedra que se chama Essas são pedras Sakelbat. Não vamos só largando elas por aí, nós vamos armazenar. Leva um tempo exato. Assim?
Exatamente, até formar assim um calor que cobre toda a madeira verde. E então, a partir de, digamos, umas 12 horas, essas pedras vão ficar vermelhas, bem vermelhas. E essa técnica onde o senhor aprendeu? Com meus bisavós, porque Sei. aqui todos nós somos maias. Sim, e continuam usando a mesma técnica usada milhares de anos atrás. Exatamente, é. A equipe de restauração termina de acomodar o calcário sobre a pilha de madeira. Depois acende o fogo, introduzindo uma tocha no centro do forno. Resta esperar até a manhã seguinte para terminar a preparação do estuque maia. Ah, olha isso. A pedra está quase totalmente vulcanizada. Branca, totalmente branca, desidratada. Olha como se desfaz. Praticamente se torna pó. Só em contato com a água. Com a água. Impressionante como pouco a pouco vão se abrindo toda. Só com água. Essa é a matéria-prima mais valiosa do projeto. Nós a utilizamos para as restaurações do estuque e também para o rejunte de pedras. Quantos quilos o senhor consegue fazer mais ou menos em cada fornada? Entre 50 e 80 sacos de 25 quilos. Mas não podemos fazer isso todos os dias. Pense bem, aqui usamos entre 60 e 100 árvores. Se a gente fizer isso todos os dias, vamos desflorestar toda a área, não é? Toda a floresta. E para construir uma pirâmide, quantas árvores o senhor calcula? Milhares e milhares de árvores. Milhares. Para cobrir de estuque uma pirâmide como a do adivinho, foram precisas 4.900 árvores e cerca de 1.300 litros de água. Os maias chegaram a dominar muito bem todo o processo de produção da cal e também do estuque. E a madeira foi fundamental para a produção desse material. Claro que a superexploração de recursos talvez tenha causado o abandono dessas grandes cidades pré-hispânicas. O estuque está pronto para ser aplicado. As propriedades físicas e mecânicas do estuque maia são assombrosas. Com o passar do tempo, ele adquire maior resistência, até chegar a formar um todo com as pedras que ele recobre. Nós vamos restaurar isso tudo. Vai restaurar e para isso? isso precisamos desse material. Primeiro, limpa-se. Retira-se todo o pó solto. Os maias restauravam constantemente seus edifícios? Na época pré-hispânica, tudo era recoberto com isso, o que também exigia manutenção. Tudo era recoberto de estuque pintado. Já tá bom, mestre. Agora a água. Deve-se jogar água o suficiente para que tenha um formato uniforme. Assim que puder, será que eu poderia ter a oportunidade de fazer isso também? Toma, isso se chama um marcador. É um marcador de madeira. Então, com isso, vamos aplanando para retirar toda a rebarba. Nós vamos fazer com que a porosidade do material se reduza e que a umidade não penetre com tanta penetre facilidade. muito fácil, eu sei. Imagino que naquela época usavam praticamente a mesma coisa. Madeira. Usavam também pedras para alisar. Como é que eu tô me saindo? Tá bom ou não? Muito bom. Aprovado. Obrigado. Você passou na prova. A decoração destes edifícios permite que se identifique a arquitetura geral
E também, de certa forma, o comportamento das sociedades dos antigos maias. Então, essa é a base. Toda a construção e a arquitetura que temos na área maia fundamentam-se nesse conceito. Pepe, existe um padrão comum nas construções das pirâmides e nas casas dos maias? Claro, e o padrão tem a ver com a representação do mundo e com a representação do cosmos. Pepe tem razão. Praticamente no teto se forma um A, como o das abóbadas. Das abóbadas. Exatamente. E você faz esse tipo de casa? Sim, as casas são cabanas. Cabanas. São casas de guano. E será que a gente pode ver? Por que não? Ah, legal, Claro. vamos lá. Uxmal, Santa Helena, Caba. 25 quilômetros separam o sítio arqueológico de Uxmal e o povoado de Santa Helena. Seus habitantes mantêm as antigas tradições maias e a maioria das casas é feita como na época pré-hispânica. Chegamos, é aqui. Ah, seu Humberto, meu nome é Danilo. Ele diz que podemos entrar, nos convida à sua casa e que ficamos à vontade. Muito obrigado. Obrigado. Olha só as vigas, são 4 ao todo. São 4 vigas. E há outro quadrado no segundo nível e o teto de 2 águas como se fosse o microcosmos. Sei. Muito similar às abóbodas que os maias construíam nas pirâmides, não é? Exatamente. Casa Maia. 4 pilares estruturais, um teto abobadado e a orientação cardeal exata são os traços comuns da arquitetura maia, tanto nos grandes palácios como nas casas familiares. Essas quatro colunas que sustentam a casa representam os 4 pontos cardeais? É, seu mundo e seu microcosmos. Pense que o maia vive nesse espaço, na sua casa, que é um quadrado, que é o conceito do mundo. Exato. Exato. Ah, olha só, eu não falo maia, mas entendi perfeitamente o que ele disse. Colocam o teto assim para que você, um passo antes de entrar na casa, se incline. Isso. Numa forma de reverência e respeito. Eu vou experimentar fazer isso, porque reflete todo um pensamento, uma cosmovisão forte. É uma reverência realmente para entrar em casa. A noite cai. Dom Humberto e família convidam todos para um jantar típico da região. Enquanto comem, começa a chover. É a primeira chuva do ano que marca o fim dos 6 meses da estação seca. Essas são as primeiras chuvas que umedecem a terra e você sabe que faz muito sol por aqui. Ah, bastante sol. Eu vim num dia especial na bênção dos deuses com a água. É isso mesmo. E hoje, de onde vem a água desse povoado, Pepe? Atualmente, ela vem do manto freático que está entre 75 e 100 metros Bastante de profundidade. profundo. Os maias pegavam a água da chuva, recolhiam a água da chuva e armazenavam nos chultunes. Quando vinha a época da seca, usava-se aquela água. Se você quiser ver realmente como funcionam os chultunes, podemos falar com a arqueóloga Lourdes Toscano, que está em Caba, para que ela explique para você como funciona o sistema. Exatamente. Muito obrigado, Leonor. Tá delicioso. Muito bom os tamales. Eu vou seguir o que você disse, Pepe, e vou me dirigir à cidade de Caba. A água da chuva é um recurso escasso na península de Yucatán. Os maias aguardavam em tanques artificiais cavados na pedra, chamados chultunes. O maior dos chultunes está na cidade de Caba. Existem registros de uma seca prolongada no final do século X d.C. Os maias foram capazes de enfrentar uma crise desse tipo, Rutaput,
Kabah, Uxmal. Exploração maia. A seguir, Esses frisos podem representar um caos total advindo da seca que você mencionou? É possível que a guerra tenha sido um dos resultados da seca, mas a guerra sempre esteve presente na sociedade maia. exploração maia.